The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. Todas as semanas vamos falar de temas sobrenaturais, paranormais, crimes verdadeiros, eventos inexplicados, histórias verdadeiras ou mitos sobre personagens, criaturas ou seres desconhecidos. O fecheiro que vamos abrir hoje é sobre o escritor japonês... Desculpa, Junji Ito. Escritor japonês Junji Ito. Eu sou a Brigitte. E eu, a Carolina Lecoq. Poderão acompanhar o nosso podcast de graça no YouTube e no Spotify. Então hoje venho falar de uns contos do Junji Ito, como disseste, e muito bem. Ele tem muitos contos. Então eu fiz uma seleção assim dos que eu achava que eram os melhores. E vou começar pelo um dos mais conhecidos, que é o da Tomie. Espero estar a dizer bem. Se eu disser algum nome mal, perdoem-me, por favor. É tudo japonês, portanto. Então, é isso. O capítulo 1 da Tomie. A história da Tomie começa com Tsukiko, que é uma estudante do ensino médio, que conta os misteriosos acontecimentos à volta da morte da colega turma, a Tomie Kawakami. A narrativa remonta ao dia em que o corpo de Tomie foi descoberto nas montanhas, completamente desmembrado e espalhado pela paisagem. Já estamos a entrar bem. Já começamos logo bem, eu quis logo começar em força. Enquanto Tsukiko e os seus colegas lutam para aceitar a morte horrível de Tomie, rumores começam a circular sobre as circunstâncias que levaram à morte da colega. Alguns afirmam que ela estava envolvida num triângulo amoroso que acabou muito mal, enquanto outros falam sobre a existência de forças sobrenaturais. Tsukiko reflete sobre as próprias intenções com Tomie, relembrando o seu carisma magnético e a natureza manipuladora da antiga colega. Apesar da beleza, a Tomie exalava um ar ameaçador que deixava os outros desconfortáveis. A própria Tsukiko ficou fascinada e repelida por Tomie, atraída pelo fascínio magnético e ao mesmo tempo cautelosa com a rapariga. À medida que a Tsukiko se começou a debruçar no mistério acerca da morte dela, ela descobre verdades perturbadoras sobre a mesma. O corpo de Tomie foi mutilado de forma irreconhecível, com membros decepados e o rosto destruído, mas de alguma forma a sua presença continuava a assombrar aqueles que já a conheciam antes. Ok. Então, isto é enquadrado em... Basicamente é assim, só um conto, do nada. É só um conto. Okay. É um conto que na verdade tem várias partes, que ele depois agarrou nessa personagem e voltou a trazê-la para outros contos. Ou seja, tem várias histórias dentro do conto, não é? Porque o conto foi muito bem sucedido e ele acho que teve uma relação forte com a personagem, entre aspas, e quis continuar. E por isso é que eu pus aqui capítulo 1, porque isto na verdade tem muitas partes para esta história e para esta personagem. E então, continuando, a Tsukiko e os colegas enfrentam agora os seus próprios sentimentos de culpa e de remorso. Eles são atormentados pelas visões do cadáver mutilado da colega, da Tomie, e são incapazes de escapar da memória, de retirá-la da memória. No entanto, apesar da morte, a influência dela perdura e lança uma sombra sobre a vida daqueles que a conheceram. Enquanto a colega Tsukiko luta com a sua própria culpa e confusão em relação a Tomie, ela recebe a visita inesperada de um ex-colega de classe, Tanabe. Tanabe revela que ele também foi atormentado por visões do cadáver mutilado de Tomie e não conseguia, e explica que não consegue afastar a sensação de que há algo sinistro em jogo que envolve esse assassínio. Então, juntos, Tsukiko e a Tanabe embarcam numa missão para descobrir a verdade por detrás da morte de Tomie, determinadas a desvendar os segredos obscuros que têm assombrado as suas vidas. Ao longo do caminho, eles encontram outros ex-colegas, compartilham as suas suspeitas e medos, e cada um luta com os seus próprios demónios pessoais após a morte da colega. À medida que Tsukiko e Tanabe se aprofundam numa história, descobrem também uma série de revelações chocantes sobre o passado da Tomie. Eles aprendem sobre as suas táticas manipuladoras e a capacidade de prender outras pessoas na sua teia, e deixando um rastro de corações partidos e vidas despedaçadas. No entanto, apesar dos seus esforços para descobrir a verdade,
Tsukiko e Tanabe são confrontados por uma força insidiosa que parece determinada a manter enterrados os segredos de Tomie. Enquanto se espalha a notícia da ressurreição de Tomie, pânico toma conta da comunidade e surgem rumores sobre a verdadeira natureza do seu regresso, porque sim, ela volta à vida. Ok. Alguns especulam, sim, que ela é um espírito vingativo, como é comum nestas histórias, não é? Que procura vingança contra aqueles que injustiçaram, Mas enquanto o outros... que aconteceu? Ela foi. Sabemos quem é que a matou? Não, Ainda não. não. Ok. Ainda não. É só sabemos que ela de repente aparece, viva. Depois de ter sido desmembrada e desfigurada, aparece normal e viva. Totalmente normal. Totalmente normal, parte do dia a dia, acontece todos os dias. Aqui em Portugal, então, há muitas histórias sobre isso. Então. E alguns acreditam que ela, pronto, como volta à vida, não é? É uma entidade demoníaca com a intenção de causar estragos aos que vivem. A Tsukiko, ainda a recuperar do trauma dos seus encontros com Tomie após ela ter regressado à vida, percebe que está atraída no sentido de todo o mistério. Não consegue separar-se dessa parte do mistério que envolveu a morte e a ressurreição da colega. E apesar da sua relutância inicial, Tsukiko é incapaz de resistir à atração magnética da sua presença e a curiosidade começa a ofuscar-lhe o medo. O medo que ela tem pela colega e pela situação. Ela À medida tem que medo. Diz? Ela tem medo de quem? Da colega, da Tomie. Da Sim, ressuscitar. porque assim, da que voltou à vida. Certo. À medida que Tsukiko estuda o mistério em relação à ressurreição da Tomie, ela descobre verdades perturbadoras. O retorno da Tomie não é apenas uma manifestação física, mas um fenómeno metafísico, uma manifestação da sua vontade imortal de sobreviver a qualquer custo. Movida por uma sede insaciável de vingança, a Tomie volta a olhar para aqueles que injustiçaram na vida, como eu disse anteriormente, e deixa um rastro de destruição e desespero. Usa a beleza como uma arma, atrai vítimas inocentes para as suas garras, antes de revelar a sua verdadeira e monstruosa natureza. Enquanto isto, Tsukiko luta para aceitar o horror da ressurreição e envolve-se num jogo mortal com a Tomie. A cada encontro, a sanidade da Tsukiko está em jogo, enquanto ela luta com a terrível percepção de que pode ser impossível escapar à influência da colega. À medida que o reinado de terror de Tomie aumenta, o caos toma conta da comunidade e o medo espalha-se ainda mais do que anteriormente. Aqueles que uma vez rejeitaram os rumores sobre os seus poderes sobrenaturais são forçados a confrontar a horrível realidade que a sua existência não é natural. Tsukiko, determinada a pôr fim à violência de Tomie de uma vez por todas, reúne aqueles que foram afetados pela sua influência para se oporem a ela. Juntos formam uma aliança improvável. Bom, eles não tinham uma grande relação entre eles e formaram essa aliança juntos para irem contra a Tomie. E unidos pela determinação comum de a deter, antes que seja tarde demais. Okay. Quando Tsukiko e os seus aliados confrontam a Tomie nesse confronto final, eles deparam-se com o verdadeiro horror da mesma. A sua beleza, de repente, transforma-se numa máscara distorcida, a entidade, que é a entidade monstruosa que se esconde debaixo da pele e da cara perfeita que ela tinha. Um reflexo sim, é a melhor parte. Um reflexo da escuridão que reside dentro da sua alma. E numa tentativa desesperada de parar o reinado de terror da Tomie, Tsukiko e os seus aliados devem confrontar os seus próprios medos e inseguranças que ainda não tinham confrontado e enfrentar também os aspectos mais sombrios da humanidade para derrotar a Tomie. Mas como rapidamente descobrem, o poder da Tomie é muito maior e a sua sede de vingança também não tem limites. No final, Tsukiko é forçada a fazer uma escolha dolorosa
e com o destino da humanidade em jogo, ela deve reunir a coragem e a determinação que possui para deter Tomie antes que ela possa libertar a sua loucura sobre o mundo. A história de Tomie, para terminar, é uma das mais complexas pelo facto de ficar sempre em aberto a própria natureza da personagem. Tu há bocado estavas a perguntar como é que ela tinha morrido, e essas coisas nunca são completamente, pelo menos no que eu li, completamente explicadas. Tu só sentes aquela tensão constante e começas a ter medo da personagem, mas não sabes muito bem porquê. Só sabes que ela não deixa este sentimento muito desconfortável e de alguém que te pode destruir a nível mental, psicológico, e que é muito o terror também do Junji Ito. Aí fica sempre a dúvida também se ela é um espírito e se ela se é mesmo material. Se realmente existiu, né? Alguma vez. Se ela é um demónio, essas coisas todas. E o autor procurou ao longo dos vários volumes, volumes, tentou ir mostrando uma nova faceta da personagem, mas sem nunca explicar detalhadamente, lá está, como eu estava a dizer, a sua constituição, a sua história, assim, de início. E onde é que podemos ler? Onde é que podemos ler a senhora? É só na internet ou há alguma cena física? Olha, se fores à FNAC, se fores à Vorten, não, desculpa. À WUP, tens de mandar vir online, obviamente, mas em qualquer loja de livros hoje em dia, daquelas que têm mais variedade, tu encontras. São assim maiores do que os volumes de mangá normais, tanto a nível de tamanho é A5 em vez de ser A6, se não estou a dizer mal, e são mais densos, são muito mais compridos, porque têm muito mais histórias. E os desenhos são espetaculares, as ilustrações são lindíssimas. E são nojentas, mas são lindíssimas. Ouviram, pessoal? Para os interessados, é só ir à FNAC mais próxima e comprar os livros do senhor. Como é que ele se chama? Junji Ito. Inicialmente eu pensei que era Jiu-Jitsu. É assim, eu já ouvi dizer de várias formas. Eu digo como leio, estás a ver? Junji Ito. Não estar errado, mas eu digo como leio. E ele só escreve terror, não escreve mais nada. Que eu saiba e do que eu tenho, sim. Só. Que é a mesma cena dele. Que ele começou já há muito tempo e dedicou-se a isso e aí vem tudo assim um bocado da cabeça estranha dele, do mundo imaginário dele. Eu acho bastante interessante. Acho que vou pesquisar mais sobre isso. Temos mais exemplares. Acho que muito bem. Temos, e agora sim, agora temos mais exemplos de contos. Agora vou para um que se chama Fragments of Horror. Eu não sei como é que é o título em português, não sei se é literalmente a tradução. Fragmentos de Horror, não sei se é essa a tradução. Eu tenho as versões em inglês. E vou passar a contar este conto. Contar o conto. A história de Futon explora temas de paranoia, isolamento e a incapacidade da luta contra as nossas próprias paranoias. E é através dos olhos da Yuki, os leitores são atraídos para um mundo de terror e incerteza, onde a linha entre a realidade e o pesadelo confunde e o verdadeiro horror da psique humana é revelado. A história começa com um casal, Tomio e a sua esposa, a Yuki, que se mudam para uma nova casa no campo. Eles gostam da casa, entusiasmados com a sua nova vida juntos. No entanto, Tomio fica cada vez mais desconfortável à medida que começam a acontecer ocorrências estranhas. À medida que as noites vão passando, Tomio vai se convencendo que existe um conjunto de espíritos malvados na casa e que ele apenas está protegido quando se encontra tapado pelo futon. Futon para nós é um edredom. Eles em japonês chamam-lhe futon, é um edredom. Pronto. E então Tomio fica consumido pelo medo e pela paranoia, convencido de que há alguma coisa que o quer atacar dentro da casa. Para tentar combater isso, a Kazu vai investigar, mas ela descarta as suas preocupações, atribuindo isso à imaginação. À medida que a tensão aumenta, o controle de Tomio sobre a realidade começa a perder-se. A situação vai aumentando, até que o confronto entre a paranoia e a realidade torna-se inevitável e deixa aberto ao leitor a interpretação aberta sobre a origem e as justificações das visões distorcidas do protagonista.
A É história engraçado que diz isto? a outra da outra história era a Tomie Sim. e este é o também eu. Não sei se é alguma Sim, sim, coincidência, sim. Eu mas não fiz de propósito, mas sim, sim, exatamente. Agora vou para outro conto. Estes contos são mais pequeninos, não são como a Tómia, são ok. mesmo muito curtinhos e é mais a falar, como eu estava a dizer, do medo psicológico, do terror psicológico Uhum. e de paranoia que nós humanos podemos e normalmente desenvolvemos. Portanto, o primeiro que contaste ainda é grandito, né? É o maior, se calhar, o maior Sim, o dos primeiro maiores. é o Ok, maior, sim. Se não estou em ok. erro, é o maior, sim. Agora, o segundo é a história que segue um homem, intencionalmente sem nome, que era da antiga casa dos seus avós no campo após o seu falecimento. Aqui temos outra vez a questão da casa no campo. Não sei se Uhum. é. Deve haver uma ligação qualquer do autor com casas no campo, mas não encontrei. Um, e entusiasmado com a perspectiva de morar numa casa tradicional japonesa, vai morar com a sua filha, Megumi. Pouco depois de se instalar na nova casa, eles, os dois, recebem uma visita de uma estranha mulher chamada Manami Kino, que se apresenta como sendo estudante de arquitetura e que gostaria de visitar a casa por se tratar de um bem patrimonial. O dono, não sabemos o nome, não é? Ele nunca diz, autoriza a visita e rapidamente ela fica, a arquiteta, encantada com o espaço. De tal forma que pede para ficar algumas noites a dormir para poder estudar com todo o detalhe o edifício. Megumi, a filha da personagem principal, do senhor, não gosta da estranha mulher e pede para o pai a recusar a proposta, mas ele acaba por aceitar. Os dias passam, semanas, meses, e a arquiteta Manami instala-se permanentemente na casa, trata da comida e de todos os afazeres. Também natural, super natural. E sim. E o amor entre ela e o senhor aumenta. E acabam Ah, por se casar. uau. Porque ele acaba por se apaixonar por ela e eles casam-se durante este tempo. É daquelas que se aproveita, pronto. É. A desculpa E é, vou estudar a ele casa, também aproveita, se calhar. claro. Pouco tempo depois, o dono da casa começa a parecer depressivo e obcecado com a casa em si. Até que numa noite, a filha, a Megumi, encontrou-se sozinho num quarto a esfregar o chão. Ao aproximar-se, repara que todas as tábuas estavam cheias de olhos do chão do quarto e tinham-se tornado orgânicas, ou seja, eram olhos a What? sério. Sim. E este acontecimento inicia um processo de distorção da realidade, em que a casa e a misteriosa mulher fundem-se de uma forma carnal e luxuriante. Essa fusão altera a realidade envolvente e obriga tanto o pai como a filha a tomarem decisões radicais para poderem salvar a vida. Ou seja, no final desta história, a tal arquiteta funde-se com a casa Sim. e de forma muito sexual, sendo o mais direta possível, e é muito estranho. Bem, acho que este é o mais, não sei, o que me deixou mais curiosidade para ler até agora. Yeah, yeah, lê, lê. O livro é como eu disse há bocado, o livro chama-se, a versão mal, Fragments of Horror. Este é o Uhum. capítulo 2, se não estou em 10. erro. 2, sim. E acho que deves ler, porque uma coisa é eu estar a dizer aqui, outra coisa é estarmos a ler e a ver as imagens e a sentir aquela tensão crescente até ao final. E sim, acho que toda a gente devia ler, porque no final ficamos só. Yeah, Shocked. não. What is this? Yeah, yeah. Foi o que mais gostaste até agora? Já agora? Sim, assim, em resumo, parece-me sim. Pensei que Yeah. seria o primeiro, mas sei lá, este parece mais. Yeah, Parece este é diferente. mais. Quando o outro parece mais Sim, mainstream, né? Aquela história sim, sim. típica de terror. Este assim já tem assim um twist assim Acho que é mesmo isso que estás a dizer, por diferente. acaso. E se tu fores a ler, os contos no geral dele são mais assim. São mais. Eu até vou usar uma palavra, são mais nojentos. Porque tu Ok. chegas ao fim e vês cenas estranhas. Muito estranhas. Não é preciso chegares ao fim do conto, mas
pronto, aquele da Tommy é mesmo assim, como estavas a dizer, mais mainstream no sentido de, pronto, é uma miúda que é morta, depois volta à vida e quer assombrar toda a gente, é uma coisa mais, como estavas a dizer, típica, e os outros são mais assim. E agora vou para o capítulo 5 do tal livro que ainda estava, dos últimos 2 contos. Então, o princípio mais fundamental da condição, não apenas humana, mas de qualquer ser vivo, é a sua autopreservação. Esse é o conceito que nos faz fugir da dor, que nos faz evitar estar em situações de perigo e, em última análise, fazer tudo o que conseguimos para nos mantermos vivos. Esse conceito básico e fundamental à preservação de uma espécie é colocado em causa pela Ruriko Tamaya, uma estudante de secundário que sempre teve uma divisão diferente em relação à vida. Esta história a mim fez muita impressão, já agora. Ela não gostava da vida em si. Ela não gostava da vida em si. Também não queria a morte. Em vez de tudo isso, ela idolatrava o momento da transição da vida para a morte. Ou seja, era quase um fetiche para ela. E agora vou para o momento que me faz mais impressão. Mas para piorar tudo isto, ela tinha um desejo muito particular. Ela queria ser autopsiada viva. Precisamos de um momento para processar esta informação. É só bué estranho. Sem anestesia. Ela tinha... É quase um desejo sexual ter alguém Portanto, a cortá-lo aos bocados. Morrer durante a autópsia. Sim, basicamente e ver-se a ser cortada. Uau. E nunca já vi agora ninguém com esse desejo. Pois, não, eu quando acabar esta história vou-te contar eu depois estive a ler um bocado sobre este conto e depois fui parar a True Crime e essas coisas e depois vou contar uma história muito parecida a esta que aconteceu na vida real. Isso é fixe. Então, desde nova... que a protagonista desta história gostava de dissecar animais. Ok. Mais tarde passou a fazê-lo enquanto estavam vivos, porque primeiro estavam mortos, não é? Ela matava-os e depois é que os cortava para ver... Ela achava que eles também tinham o mesmo desejo, não é? Provavelmente, naquela mente distorcida, E depois ela rapidamente ganhou o desejo, como eu disse, também sexual, pelo ato de ser cortada e dissecada enquanto viva. Jesus. Esse desejo leva a protagonista a infiltrar-se dentro de uma sala de autópsias para que fosse confundida com um corpo. A história vai se desenvolvendo enquanto o leitor vai entrando na mente distorcida e macabra da personagem da Ruriko e culmina num final que perturba qualquer um. Acho que já toda a gente sabe o que é que vai acontecer. Ok, agora estou indecisa se gostei mais deste ou do outro. Pois, e então eu agora vou só contar aqui, eu não sei os nomes das pessoas na vida real a que isto aconteceu, mas vou só contar. Se eu não estou em erro, isto passou-se dentro da Dark Web ou da Deep Web, eu nunca sei muito bem dizer se é Dark ou eu também Deep. nunca sei qual é que é. Pois, eu não faço ideia. Vamos chamar de Dark porque pronto, faz sentido neste contexto. E havia um homem que tinha um site em que ele dizia que tinha um desejo sexual por comer pessoas. Ou seja, era canibal. Ok. Certo. E então ele dizia, se queres morrer e ser comido depois, entre em contacto comigo. Ai, Jesus. E então, parece que houve mesmo alguém que entrou em contacto com ele, porque era um outro homem que tinha o grande desejo e fetiche sexual de ser dissecado e morrer a ser dissecado e depois ser comido. Era mais a cena do ser comido até. Não era tanto dissecado, mas ele queria que alguém o matasse para ser comido e que o cortasse aos bocados. E a cena dele era essa, ou seja, ele já nem ia estar vivo para ver a pessoa a comê-lo, mas ele tinha esse desejo sexual. Eu não consigo compreender certas coisas. Nem eu, e não quero, simplesmente não quero. E aconteceu mesmo. E ele
E supostamente aconteceu. Eu estive a fazer uma pesquisa e dizem que é uma história verídica. Agora, há coisas na internet que dizem que é sério e nunca aconteceu, mas pronto, fiz a pesquisa possível e dizia que sim. Há malucos para Uau. tudo, como se costuma dizer. Mia. Ai, Jesus. Desculpa se estavas à espera de umas histórias mais Não. diferentes. Eu gosto deste tipo de coisas, obviamente que eu não penso assim como esta gente. Pois sim, mas é fixe. Mas eu histórias gosto, yeah. eu gosto. Eu também. E agora vou só fazer vou dizer a biografia do Junji Ito e dizer algumas coisas interessantes, tanto da vida dele como das publicações, e fazer assim um resumozinho do Junji Ito. Ele nasceu a 31 de julho de 1963, no mesmo ano que a minha mãe, por acaso, na minha é de província... 64. O quê? A minha é de 64. A tua é de 64? Yeah. Fofo. Na província de Gifu, no Japão. Ele, desde muito jovem, que demonstrou o fascínio pelo desenho e pela narração de histórias, passando grande parte do tempo imerso em bandas desenhadas, tanto de romance como de terror, porque ele mistura sempre um bocadinho os dois. Nas histórias dele, ele tanto tem a parte do romance, como deu para perceber em algumas das histórias, mas também tem a parte mais predominante é realmente a do terror. Depois de terminar o secundário, Junji Ito frequentou a prestigiada Universidade de Chuo, em Tóquio, onde estudou tecnologia odontológica, ou seja, não estou a dizer bem, dos dentes. Sim. Não está a sair bem, pronto. Apesar de seguir essa carreira, a paixão por mangá persistiu. E durante os anos da universidade ele começou a enviar os seus contos, os seus mangás, para vários concursos e publicações. Em 1987 fez a sua estreia profissional como artista de mangá com a publicação de história de terror Tommy Ego. Foi a que eu escolhi para ser a primeira, na revista de mangá Gekkan Halloween. E foi aqui que ele marcou o início da sua grande carreira no género do terror. Ao longo do final da década de 80 e no início da década de 90, Junji Ito ganhou reconhecimento pelo tipo único e perturbador de terror que escrevia. Ele tem um estilo de arte muito distinto de todos os outros, caracterizado por linhas detalhadas, imagens muito grotescas, e diferenciava-se de todos os seus contemporâneos. Em 91, Tomie foi adaptado para um filme que eu ainda não vi, solidificando ainda mais a reputação de Junji Ito como o mestre do terror. E o sucesso de Tomie abriu um caminho para inúmeras outras adaptações das suas obras em diversos mídias, incluindo cinema, televisão e videojogos também. Algum exemplo? Eu videojogos não fui procurar. Okay. Só fui ver da parte dos filmes, que lá estava o filme da Tomie. Os videojogos não procurei. Mas acho que o que ele fez foi design de personagens para videojogos e ilustrações, ou seja, ele não fez propriamente as histórias, pelo que eu li, fez mais a parte de design. Também ele tem imenso talento para essa parte. E estas imagens que escolheste para passar aqui em cima são dele? São todas dele, todas dele. Muito fixe. Esta aqui está um bocadinho cortada, esta que eu estou a passar é tipo uma espécie de olho, mas ela nunca havia assim diferente. É assim uma que tem um pois. olho. Eu houve umas que não consegui colocar com o formato que dá para passar aqui. E então eu já estava à espera que fosse cortada, mas pronto. Olha, esta tem aqui uma que também tem olhos. Deve ser aquela do chão. É essa. E tem uma mulher assim com uma cauda. Muito disturbing, de facto, ok. Sim, é muito estranho. E quando fores ler, vão haver coisas ainda mais esquisitas. Lembro-me que havia uma história, não me lembro qual é o nome, que é com borbulhas, em que de repente começam a aparecer borbulhas em todos os espaços do teu corpo. Tipo, tudo é borbulhas e rebentam, é assim uma coisa muito estranha. E nojenta. Estás a ver aqueles vídeos do TikTok assim em que te vês a arrebentarem as borbulhas? Sim, eu não consigo ver isso. Eu não consigo. Eu também não, eu não percebo. Eu tenho amigas que se distraem só a ver isso e eu fico dizendo, eu não. Passa à frente. É que é bem nojento, aquilo tem porcaria, é só nojento. Ver depois sangue, tipo cabeça a sair, está-se bem, mas tipo, isso não.
Tipo, eu prefiro ver sangue do que ver borbulhas, honestamente. Não sei se é mau dizer isto, mas estou um bocado como tu. Acho que vou dizer aos nossos ouvintes para comentarem se preferem sangue ou porcaria de borbulhas. Eu Comentem. espero que prefiram sangue. Escrevam sangue. E já agora, o Jiu-Jitsu é mais conhecido pelas suas séries de mangá de terror. Lá está, como nós já falámos. Exploram uma ampla gama de temas e conceitos aterrorizantes, dentre deles as borbulhas. E algumas das suas obras mais notáveis incluem o Uzumaki, que é um conto surreal e grotesco que gira em torno da cidade amaldiçoada de Kurozushu. Não me Show. matem, Kurozushu. Pronto, é isso. Onde espirais exercem um poder sinistro sobre os seus habitantes. Depois também há outra obra que é Gyu, que é uma história de terror corporal que descreve a eclosão de um fenómeno bizarro que envolve criaturas ambulantes semelhantes a peixes com pernas mecânicas. Parece Yeah, interessante. é estranho. The Enigma of Amigara Fault, uma história de terror independente sobre uma misteriosa falha geológica que inexplicavelmente atrai as pessoas para os seus buracos de formato único, levando a uma revelação arrepiante. Esta também é super estranha. Também parece interessante. Não faz muito certo. Não faz muito sentido. Yeah. E depois lá está do livro que eu já estive a contar 3 contos, Fragments of Horror, que é uma coleção de pequenas histórias de terror, que mostram o domínio do escritor no género, e cada conto explora diferentes aspectos do medo e do tormento psicológico. Parece muito fixe. E sim, tens aqui, podes pegar aqui nestes exemplos e até podes ler online. Acho que está disponível. Não precisas de comprar o livro, que acho que eles não são muito baratos. É só mais porque prefiro ler um livro do que estar a ler. Também. Não fui eu que comprei, eu tenho na minha casa, não fui eu, foi o meu namorado que comprou, que ele é ultra fã. E depois eu não resisti e peguei e também adorei. E as contribuições do Jiu-Jitsu para o género de terror levaram-no a um reconhecimento internacional e a uma base de fãs muito dedicada. O seu trabalho inspirou inúmeros artistas e criadores, e a sua influência pode ser vista em diversas formas de mídia, como eu disse há pouco. Além do mangá, ele também colaborou em diversos projetos fora do género de terror, incluindo design de personagens para videojogos. Era isso que eu estava a dizer há bocado, já não me lembrava que tinha escrito. Personagens para videojogos e ilustrações para romances. Em termos literários, o autor é considerado um dos mais importantes artistas de mangá de terror do Japão e utiliza como fonte de inspiração autores como Lovecraft, Edgar Allan Poe, que são grandes autores do género. Jiu-Jitsu, desde cedo, que foi aperfeiçoando o equilíbrio entre o horror visual e a componente de terror psicológico. Em termos gráficos, ficou também conhecido pelo seu estilo muito próprio e pelas horas que perde para fazer uma simples página ou pelos recursos visuais que utiliza. Ele é extremamente dedicado, é daquelas pessoas que nasceu mesmo para fazer isto. É extremamente cuidadoso na utilização do contraste entre o preto e o branco, como se pode ver nas imagens que estás a passar, de forma a conseguir transmitir ao leitor as sensações que os protagonistas estão a passar naquele determinado momento. Ele tem aqui esta que está a passar agora, é assim uma com cores, que é tipo a imitar quase que... O grito. Exato, o grito, yeah. Sim, essa para mim é uma capa, é a capa de um dos livros e é das minhas capas preferidas, definitivamente. Também há uma que eu gosto muito, que que eu não pus aí porque achei que não era necessária, que eu não me estou a lembrar qual é o livro, mas que é com uma espécie de um homem palhaço, mas não é um palhaço, é estranho. E eu gosto imenso dessa capa porque tu olhas para lá e percebes logo que aquilo é estranho e esquisito e eu quero logo ler e perceber o que é que lá está dentro. Yeah. Mas isto, ele, por exemplo, na vida pessoal, o Jiu-Jitsu é conhecido por ser... Desculpa, nós temos assim um bocado, pelo menos eu tenho, e há muita gente como eu, tem assim a ideia que o mangá também tem de ter alguma série tipo anime complementar. Ele não se fez nada assim de anime sobre os contos dele? Eu sei, não,
eu acho que em anime não. Porque eu sei que eles fizeram o filme, como eu disse há bocado. Agora, a anime, eu não sei se. Eu lembro-me que o ano passado andavam a falar nisso. Sim, fizeram, da Tomie. Ai, agora não me lembro. Não faz mal, só Espera estou a aí. perguntar, depois podemos todos ir pesquisar. Sim, fez. Olha, Exatamente. fixe. Mas não Então, é de Tomie. É uma coleção de contos. ok. É isso. E é da Netflix, eu estava a dizer bem. Fui pesquisar para confirmar, para não dizer disparates. Sim, é da Netflix Fixe. e tem vários contos. Olha, e chama-se mesmo, e tem mesmo, é só pesquisar por Junji Ito? Junji Ito, Talvez? sim. Ok. É tipo Junji Ito Collection, uma coisa assim. E aparece logo coisas de Netflix, trailers e assim. Pronto, para aqueles Tenho. preguiçosos que não Diz gostam de isto? ler, para aqueles preguiçosos que não gostam de ler, podem ir ver um bocadinho. Sim. Acho que não deve ser a mesma coisa. Eu pessoalmente não tenho muito interesse em ver o anime, porque primeiro vai ser a cor. Logo aí, não Sim. sei, tira um bocadinho daquela do mistério do preto e branco. E depois não sei se também se calhar é uma panca minha como li, agora não quero ver. Pois é, Mas diferente. eu acho que é diferente, não sei. Mas sim, acho que toda a gente deve ver, que é para conhecer as histórias. Isto quem odeia ler, quem gosta de ler tem de ir ler. Exatamente. Para terminar, Junji Ito é conhecido por ser uma pessoa muito discreta e não faz muitas aparições públicas, raramente dá entrevistas, principalmente fora das suas obrigações profissionais, é só mesmo quando tem que ser. Apesar da sua natureza reservada, o impacto do escritor no mundo dos mangás de terror é inegável. E o seu legado é como uma das figuras mais influentes do género, continua a crescer com todas as gerações de fãs, porque toda a gente adora o trabalho dele, qualquer que seja a idade. É impossível não ver a qualidade que está no trabalho dele. E, em resumo, ele é um artista visionário, cuja narrativa inovadora e estilo artístico distinto o tornaram uma lenda no mundo dos mangás de terror. Com uma carreira de décadas, ele continua a cativar o público de todo o lado e vai continuar daqui para a frente. Espero que cada vez mais, de forma mais assustadora e mais nojenta, que é para continuar a surpreender. Foi muito interessante. Não conhecia este Foi mais senhor. curto, mas achei que ficava mais. E também ficamos os todos a contos também conhecer são um bocadinho rápidos. Ele ainda está vivo, certo? Sim. Não falaste do nascimento, não falaste do... Não, ele tem para aí 40, uma coisa assim. 40, não, deve ter já 40. Não, mais. Eu vi uma foto dele de cabelo branco, já deve ter Não, 50. então ele nasceu em 60... Depois ele nasceu no ano de. Esquece, 63, ele tem a idade da minha mãe, tem 60. Oh meu Deus, Acho que os nossos pais vão ficar orgulhosos de saber que vão ficar contentes da podem minha passar por matemática. 30, né? Minha matemática está top, ninguém diria. Mas sim, já tem 60 anos, mas não morreu. Eu sei que ele não morreu, pronto, a idade é que estava esquecida, mas que não morreu, não morreu. E ele já veio a Portugal a alguma convenção ou assim? Acho que não. Ele não é muito dessas coisas. Não, pois mas ele é era muito discreto, interessante trazê-lo, era muito importante até. Porque há cá muita gente em Portugal que gosta de escrever este género, não só terror, mas mangá e que se inspira muito nele. E que cá em Portugal não há muito estímulo, nem há muita forma de partilha dos escritores de cá, nem para fora nem dentro do próprio país. E era importante haver mais gente de fora a vir para estimular um bocadinho a criatividade dos nossos portugueses. Concordo. Se alguém da parte né, dos CEOs de Iberaanimes e assim estiverem a ver este episódio, podem chamar este senhor. Chamem. Eu e a Carolina vamos lá, vamos vê-lo. Pagamos o bilhete para ir. Exatamente. Não, nós até temos de ter um autógrafo de graça porque tivemos a ideia. Exatamente. Mais alguma coisa que queiras dizer sobre acho que este me fico tema? por aqui. Acho que já. Acho que o importante, e eu contei os contos, eu dei spoiler, obviamente, mas acho que é muito mais interessante não irem deste ler. Muito, acho que deixaste assim bem em aberto para. Eu tentei. Pessoas ficarem Pronto. com curiosidade.
para ler. Sim, e era o que eu queria. Eu não queria contar a história de início ao fim com todos os detalhes, porque acho que isso podem fazer em casa com um livro, ou pronto, com o anime, ou com o ecrã do computador e descarregarem o livro, o que for. Yeah. E é muito mais impactante, é muito mais interessante e devemos estimular a leitura em toda a gente. Portanto, todos a ler. Concordo. Todos a ler. E nós, se tudo correr bem, voltamos para a semana com um novo episódio. Até lá, cuidado com o que vos observa na escuridão. Beijinhos, até para a semana. Até para a semana.